Olá, meu nome é Daniel, sou advogado tributarista aqui em Varginha região. Atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Varginha e estamos aqui hoje para falar de um tema de fundamental importância, principalmente para quem mora no sul de Minas e região de São Paulo, todos ítalos descendentes, no meu caso particularmente como descendente de italiano, família grande italiana. Estou aqui com o Dr. Tiago Dornelles, que é presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Varginha, atuante em processo de cidadania italiana e em direito internacional. E hoje a gente vai estar aqui para falar um pouco sobre o procedimento para conseguir essa cidadania italiana. Tudo bem, doutor Tiago? Tudo jóia. Primeiro eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes aqui, tá? Essa oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho sobre os seus direitos, né? Sobre se você é cidadão italiano, se não é, né? Como que faz para poder conseguir essa cidadania, assim como, né? Às vezes encontrar ali algum documento perdido, coisa nesse sentido. Doutor Tiago, assim, uma primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer ouvir e ter a resposta. Quem que tem efetivamente o direito à cidadania italiana? A cidadania italiana, né, ela é reconhecida pelo critério de sangue. Né? Hoje nós temos o princípio, né, do iuris sanguinis, que determina se você tem sangue italiano, você já é italiano, basta o reconhecimento. Então vamos supor que o seu trisavô, ele era italiano, ou mesmo gerações, né, anteriores a essa. Você é italiano, basta agora conseguir esse reconhecimento, né, que pode ser tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. E para conseguir a cidadania, quais são os documentos que a pessoa precisa levantar para poder dar início a esse processo? Hoje, né, esse critério de sangue ele é provado documentalmente. Então, quais são esses documentos que você precisa ter para poder demonstrar que, de fato, né, você é um ítalo descendente? Todas as certidões em inteiro teor, até o seu antepassado italiano, né, inclusive a certidão de batismo dele da Itália ou a certidão de nascimento. Essas certidões elas precisam ser traduzidas por um tradutor juramentado. Em seguida, é necessário ser feito o apostilamento de aia e, tendo tudo isso em mãos, a gente consegue dar entrada ou no procedimento judicial ou no procedimento administrativo. Assim, a gente tem muito caso de pessoas que elas não sabem se ela tem esse direito, não sabem dos seus antepassados, às vezes não tem um contato muito grande com a família. Então, como que essas pessoas vão saber se elas têm esse direito ou não? Como que elas fazem para pesquisar? Às vezes sejam pessoas que já têm muitos parentes falecidos e não conseguem pegar esse documento. Qual que seria o caminho para essas pessoas? Hoje nós temos no nosso escritório um departamento específico de pesquisa genealógica. Esses profissionais, né, eles fazem pesquisas em museus, eles fazem pesquisas em jornais, periódicos, fazem pesquisas também, né, nos próprios cartórios e em cemitérios. Em alguns casos, é necessário ser feitas essas pesquisas até nas próprias comunas, né, que são uma espécie de prefeitura na Itália, para tentar fazer esse levantamento de documentação. Então hoje, né, você precisa procurar esses pesquisadores, né, essas pessoas especialistas em fazer essa montagem da sua árvore genealógica, que é o que nós temos hoje no nosso escritório. Eu falo até por um exemplo pessoal mesmo. Eu sou descendente de italianos. A minha avó, quando casou com meu avô, ela tinha um sobrenome italiano, então ela tirou o sobrenome dela e ficou só com o sobrenome do meu avô. Porém, meus tataravós, os avós da minha avó, vieram de navio da Itália e casaram no navio. Mas mesmo eu não tendo esse sobrenome, mas eu conseguindo essas informações, e mesmo eles tendo casado no navio, eu consigo os documentos necessários para pedir a cidadania? Sim, você consegue. Na verdade, isso é muito comum, né? A imigração italiana para o Brasil, ela começou após 1861, que foi quando teve a unificação do Reino da Itália. E essa unificação, ela ocasionou ali uma industrialização muito rápida da Itália. E muitas pessoas acabaram ficando, né, desempregadas. E o Brasil, depois de fazer uma publicidade na Itália, né, objetivando pegar essas pessoas para virem trabalhar nas lavouras do Brasil, começou a vir muitos imigrantes para o Brasil. E era normal, né, casar no navio ou mesmo só casar nas paróquias. E hoje, tá, é por isso que nós temos esses pesquisadores que eles vão fazer todo esse levantamento para poder montar a sua árvore genealógica para que a gente possa dar entrada no reconhecimento da sua cidadania. E o sobrenome não é o critério determinante que vai te dar o direito de cidadania. Tá? Ainda que você não tenha o sobrenome italiano, você é italiano pelo critério de sangue, porque o que determina não é o nome, mas sim o iuris sanguinis. Então, você tendo sangue italiano e provado documentalmente, a gente consegue solicitar a sua cidadania. Isso é bacana, bom saber. Acredito que assim, muitas pessoas estejam na mesma situação, principalmente aqui na nossa região, que teve uma imigração muito grande de italianos.
Eu acredito que realmente isso seria de interesse para muita gente aqui. Ok, eu consegui a minha cidadania, fez todo o procedimento. O que eu tenho de benefício em ser um cidadão e ter uma cidadania italiana? Os benefícios, eles são diversos, tá? O primeiro, que não há diferença entre o ítalo-descendente e o italiano, né, nascido na Itália. Então, você terá todos os mesmos direitos que eles, inclusive o de trabalhar, né, e residir em qualquer país da União Europeia. Outro benefício é que você terá acesso ao melhor sistema de saúde do mundo, ao melhor sistema de educação do mundo. E vamos te dar aqui um exemplo, né, uma faculdade de medicina. Na pública você vai pagar 3 mil euros e na particular mais cara da Itália você vai pagar 16 mil euros, mas um ano, não um mês. Então ficando muito mais em conta do que às vezes você cursar uma medicina aqui no Brasil. Além de que a sua pós-graduação, o seu mestrado, ele será gratuito. Você não terá, como é que eu digo, né, diferenciação, tá, pelo fato de você ser um ítalo-descendente. E um dos grandes benefícios é que você vai ter um facilitador para poder pegar o seu green card americano. Enquanto hoje no Brasil você precisa investir cerca de 800 mil dólares para você ter aquele green card em decorrência, né, de investimento nos Estados Unidos, para o italiano, em decorrência de tratados comerciais que tem entre a Itália e os Estados Unidos, isso daí reduz para entre 70 e 100 mil dólares, ou seja, uma redução de quase 5 milhões de reais para você tirar o seu green card caso você seja um italiano. Então há benefícios até de economia financeira para quem consegue uma cidadania Demais, italiana. tem muitas economias. Assim, outro fato é que é muito melhor, tá? A diferença entre as classes, né, econômicas, sociais da Itália não é tão discrepante igual no Brasil. Então, você com um salário mínimo na Itália, você consegue ainda, né, se alimentar muito bem, morar muito bem, ir em restaurante 2 estrelas Michelin, tá? Então, você consegue de fato ainda, né, com um único salário mínimo, ter uma vida digna. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, uma pessoa, né, que tem um salário mínimo, ela tem que ter uma complementação de renda e não consegue, às vezes, ter o mesmo, não consegue ter condições financeiras para ter um padrão de vida mais elevado. E na Itália você consegue isso, é tudo muito bem nivelado. Sim. E você até tinha tocado no assunto que não há uma diferença lá e que seria uma pergunta que eu acho que também muita gente deve ter. Existe uma diferença entre o cidadão ítalo-descendente e o cidadão nato da Itália, de quem realmente já nasceu lá? Há uma diferença, há um preconceito, tanto cultural de lá, como também para benefícios do próprio governo de lá. Se eu chegar como alguém que conseguiu uma cidadania italiana, como ítalo-descendente, e for, exemplo, disputar uma vaga de emprego com alguém que é um cidadão da Itália nato, há uma diferença? Não há nenhum tipo de diferença, tá? Inclusive, né, essas diferenças, elas são ilegais, elas são, né, irregulares. Inclusive, né, caso tenha, né, qualquer tipo de diferenciação ali, você pode, né, cobrar seus direitos até de forma criminal. E nos demais países da Europa também, tá? Você terá uma dupla nacionalidade. Então, quando você se apresentar como italiano, você será um italiano de fato. Inclusive podendo, né, concorrer a eleições presidenciais, né, ter acesso a todos os benefícios educacionais, todos os benefícios e incentivos fiscais, inclusive de saúde. Então, não há nenhum tipo de diferença. Tá? Por quê? Na Itália, o único critério de fato é o sanguíneo, tá? Então, não pode, assim, eles falarem, não, eu vou te dar um tratamento diferenciado porque você, né, é descendente italiano. Isso daí não pode. Claro que existe, né, dentro da Itália um certo preconceito com aqueles ítalos descendentes, porque eles alegam que eles não têm mais a cultura italiana. Só que eu discordo desse posicionamento, uma vez que, ainda que tenha muitos descendentes italianos que não falam italiano, o idioma é apenas um fator cultural, mas não é o que determina toda a cultura. Tanto que eu conheço muitas pessoas que não são fluentes em italiano, mas têm muito mais conhecimento da cultura italiana do que pessoas que são fluentes. Sim. E até uma questão mais atual agora, é que o senador Roberto Mini ele propôs um projeto de lei que ele limita o direito à cidadania italiana. Nesse caso, se esse projeto de lei for aprovado, o que pode acontecer? Pode mudar, né? Olha, o projeto de lei do Roberto Mini, ele visa limitar, né, o direito à cidadania italiana até a 3ª geração. Caso seja uma geração posterior, tá? Você também pode solicitar, mas você vai ter que ficar 1 ano, né? Vai ter que provar que você já está 1 ano residente na Itália e passar em uma prova de B1, né, de nível intermediário em italiano.
E caso, né, o seu avô seja italiano, né, que seria ali até esse limite da terceira geração, você vai ter que fazer e apresentar uma prova, né, de que você tem o nível intermediário em italiano. Então, passou a terceira geração, ele quer comprovante de residência há 1 ano na Itália e também um certificado de nível intermediário. Não ultrapassou até a terceira geração, apresentar um certificado de nível intermediário italiano. Mas a despeito do senador Roberto Mini ele ser muito respeitado na Itália, ele ter maioria no parlamento, né, ser ali do partido Fratelli d'Italia, que é o partido, né, do atual governo, já ter conseguido aprovar, né, modificações na legislação, eu acredito que ainda que essa lei ela seja aprovada, muitos critérios dela, né, será recurso à corte por questões de constitucionalidade. E mais, a partir do momento que a lei determina que você já é italiano e ainda não tem o reconhecimento, que é o que determina a legislação atual, você já tem um direito adquirido. Tá? Então, não pode vir uma lei posterior e, de forma similar ao que acontece no Brasil, né, relativizar esse direito. Então, entendo que, ainda que seja aprovado, deverá valer para gerações futuras. Mas surge daí uma importância muito grande de já procurar saber os seus direitos, já fazer a manifestação do interesse, entrar com a sua cidadania agora, porque ainda que ocorra esse absurdo, né, de não ser decretada a inconstitucionalidade, né, desse projeto de lei e ele for aprovado, a partir do momento que você deu a entrada no seu processo, sim, a lei que estará valendo é a do momento que você fez a sua manifestação de interesse, que você deu a sua entrada. E considerando a existência desse projeto e a possibilidade de aprovação ou não, para quem for entrar agora com esse pedido de cidadania, quanto tempo leva em média para ter a aprovação e para a pessoa se tornar efetivamente uma cidadã italiana? Hoje nós temos a cidadania pela via judicial e a cidadania pela via administrativa. A cidadania pela via judicial, nós entramos com até 10 requerentes dentro do mesmo processo, tá? E demora entre 8 e 24 meses. A gente sempre dá esse prazo maior porque pode ser que aconteça, mas hoje no escritório, né, a ação que delongou, né, mais tempo foi 18 meses. Mas é sempre importante ter em mente que pode demorar entre 8 e 24 meses o processo judicial. E não tem a necessidade de ir para a Itália. Então, você não precisa viajar para a Itália, vai demorar entre 8 e 24 meses e você consegue, né, entrar com até 10 requerentes. O processo administrativo, você precisa ir para a Itália, tá? Só que ele não vai demorar tanto tempo, vai demorar lá em média de 3 meses, tá? E você só consegue entrar ali com um único requerente. E entre o processo judicial e extrajudicial, qual que você acha que é o mais benéfico, considerando tempo e custos? O processo administrativo ele tende a ser mais caro porque necessariamente, né, a nossa assessoria ela vai ter que alugar um apartamento para você, uma casa para você, né, tem todo o trabalho ali de recepcioná-lo, né, no aeroporto, né, às vezes tem que ir no hospital, então vai fazer todo aquele trabalho com você ali na comuna, né, na Itália. Então acaba sendo, né, mais custoso financeiramente, porém é mais rápido, demora ali 3 meses. O processo judicial ele já é mais em conta, tá? Porque você não precisa viajar para a Itália, você consegue entrar com até 10 requerentes e dividir entre vocês, né, os custos desse processo. Só que vai demorar entre 8 e 24 meses. Então, no judicial, eu posso entrar com mais de uma pessoa? Você consegue entrar com até 10 requerentes, justamente para poder fazer essa divisão de custos. Bem, isso é bacana. Acho que, considerando a quantidade de descendentes italianos que nós temos aqui na região, acho que não é difícil você conseguir 10 pessoas ou mais do que isso para poder fazer um processo. Né? Não, inclusive, né, a cidade que tem mais italianos no mundo é São Paulo. Tá? Para você poder ver e compreender o número de títulos brasileiros que nós temos aqui no Brasil e muitos nem sabem que tem esse direito. Né? Por isso a importância também de fazer essa pesquisa genealógica, porque são tantos benefícios que você vai ter após ter a sua nacionalidade reconhecida, que é um investimento que vai perpetuar por todas as gerações, porque os seus filhos serão automaticamente considerados italianos também. Isso será transmitido de geração para geração. Agora uma dúvida, como tributarista eu não poderia deixar de perguntar. Como que ficam os impostos? Eu sou brasileiro, sou nacionalidade brasileira, tenho dupla cidadania, brasileira e italiana. Como que fica a questão dos impostos que eu vou ter que pagar a partir do momento que eu ser um cidadão italiano lá na Itália? Olha, e eu consigo fazer isso tranquilamente estando morando no Brasil? Sim, né? Na verdade, vocês, assim, não é muita minha competência essa parte tributária, mas pelo pouco que eu entendo, né? Você irá pagar os seus impostos, né, conforme determina aqui a legislação brasileira, você residente aqui, e você residindo na Itália, você irá pagar os impostos, né, na Itália, caso você tenha sociedades empresariais abertas lá, conforme a legislação tributária italiana.
Só que o governo italiano ele traz muitos benefícios fiscais para aquelas pessoas que investem no país. E a partir do momento que você tem a sua cidadania reconhecida, você passa a ser parte, né, desses incentivos do governo, caso você decida investir na Itália. Bem, eu acho que foi bem esclarecedor, eu acho que para quem ouviu ficou muito claro todas as ponderações aqui do Dr. Thiago. Agradeço a presença, agradeço o convite também para estar mediando. Inclusive, o senhor também já está convidado para o nosso podcast da Comissão de Direito Tributário, que abordará a reforma tributária no Brasil. E espero que tenha sido válido para todos, todo mundo que tenha nos assistido tenha gostado. E qualquer dúvida, por favor, contate o Dr. Thiago, que ele dará melhores explicações. Certamente, né? Hoje tem o nosso site, www.cidadaniaqui.com.br. Surgindo qualquer dúvida, pode entrar lá com nossos profissionais, que eles estarão ali dispostos a atendê-los da melhor forma possível.